Boa noite, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pode sentar. Bem, o meu nome é Pedro Cristo, acho que todo mundo me conhece, né? E o tema dessa formação de hoje, desse ensino de hoje, é sobre o pecado. Você deve estar lembrando já a sequência, né? A primeira que nós participamos foi a... Vocês lembram? Hein? O semeador. O segundo? O amor de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o pecado. Às vezes, gente, nas colocações que a gente vamos fazer aqui, vocês não se sintam constrangidos, porque tem coisas que nós vivemos, que nós praticamos. E o objetivo desse ensino é fazer com que a gente busque mais a vida de santidade. Se eu fosse perguntar para vocês hoje, quem quer ser feliz? Logicamente todo mundo ia dizer que sim. Mas ninguém é feliz sem ser amado. E esse amor, ele tem como raiz nesse amor de Deus. Quando a gente conhece, quando a gente busca esse amor de Deus, a gente se sente amado e a gente se torna mais feliz. Então o amor de Deus vai nos fortalecendo e vai nos fazendo feliz. Então, para ser feliz é preciso ser amado. Essa é uma lógica. E nós vimos naquele ensino que o Fábio fez, ele vai colocar para nós, né, esse amor tão profundo que Deus tem por cada um de nós. E graças a Deus nós estamos aqui para buscar, para entender esse amor. É o único amor que nos satisfaz plenamente. É esse amor de Deus. Não o amor humano, mas o amor de Deus. O pecado, então, gente, nos distancia de Deus. Deus nos aproxima e o pecado nos distancia. Eu queria, a primeira citação, eu quero pegar lá 1 Pedro 1,16, Rose. A Rose vai anotando ali para vocês, que tem bastante citação bíblica hoje. Então, 1 Pedro 1,16, ele vai dizer assim: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Só vai ao céu aquele que busca a santidade. Nós vemos muitas vezes que quando se fala em santidade, a gente fica meio inseguro. A gente acha que é uma loucura isso, né? Eu já vi muitas pessoas falar: nossa, você quer ser santo? E pessoas de igreja, inclusive, criticando. Mas só vai para o céu, gente, aquele que busca a santidade. Não tem outro caminho. Ser santo porque eu sou santo. Nós não podemos recuar esses ensinamentos do Senhor, né? Mas nós temos que avançar, de conhecer mais. E uma coisa assim muito interessante, gente, nós só vamos conhecer realmente esse amor de Deus com mais profundidade se nós buscar o conhecimento sobre a palavra do Senhor. Eu vou contar uma experiência que eu tive numa data que me marcou muito, essa data, no dia 10 de outubro de 2010, às 10 horas. Eu não sei se foi uma providência divina isso, mas me marcou muito. Dia 10 de outubro de 2010, às 10 horas. Nós estávamos rezando. Inclusive a Marinês, daqui de Prudentópolis, estava a Marinês, só eu e o Ironisco Dar de Guarapuava. Nós estávamos em 11, fazendo um momento de oração. E eu tive uma visualização de Jesus, tudo chagado,
E o coração dele tudo chagado. E a pergunta que eu fazia naquele momento: Senhor, por que o Senhor se apresenta tudo chagado? E a palavra de ciência que o Senhor me colocava naquele momento era ele dizendo: eu continuo sofrendo porque estão pecando demais. Porque a igreja viva está pecando demais. E quem é a igreja viva? A igreja viva é eu e você. E Jesus continua sofrendo. Você sabe que aquilo me trouxe assim, uma busca de querer aprender cada vez mais sobre os ensinamentos do Senhor. E nós vamos ver que o pecado é que nos distancia desse amor. E nós precisamos buscar e tomar cuidado com aquilo que o mundo tem nos oferecido. Tem uma palavrinha que chama-se relativismo, que foi condenado por João Paulo II e foi condenado também pelo Papa Francisco. O relativismo nos afasta da vida de santidade. O que é o relativismo? O relativismo é fazer aquilo que eu quero e não aquilo que Deus quer de mim. E nós vemos hoje que as pessoas estão fazendo isso. Tem gente que diz assim: eu sou livre e faço aquilo que eu quero. E o Senhor vem colocando para nós que não é fazer aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Para que nós possamos um dia ser merecedores da vida eterna. No Apocalipse 3,16, Apocalipse 3,16, ele vai dizer o seguinte: mas como és morno, veja bem, como és morno, nem frio, nem quente, vou vomitá-lo. Veja que palavra dura, gente. Mas como não és morno, nem frio, nem quente, vou vomitar-te. Isso significa que o Senhor não aceita aqueles que são mornos, pois são frios. Gente, essa morbidão provoca em nós a tibieza. Mas eu gostaria de fazer uma colocação aqui de uma historinha que eu estive num encontro em Lorena, que chamava-se ENFE, o Encontro Nacional de Formação. E lá estava o Eugênio Jorge, aquele músico da Renovação Carismática, que é conhecido no Brasil inteiro, né? Um homem de Deus, que tem uma unção muito grande nesse ministério. E ele estava contando uma história da família dele. Ele disse que ele tinha uma avó, ele gostava muito de ir na casa da avó. E certo dia ele foi na casa da avó e a avó disse para ele: Eugênio, eu quero que se faça um café para mim. E Eugênio foi lá e fez o café e levou para a avó já de idade. E a avó, quando pôs aquele café na boca, disse: o que é isso, Eugênio? Eu quero um café quente, você fez um café frio. E Eugênio disse: não, vó, eu fiz um café quente. O café está quente, eu acabei de passar agora. E ela disse: vai esquentar esse café, meu filho. Eugênio foi lá e botou fogo no fogão e fez ferver o café, levou-la para ela, e ela disse que estava frio o café, não estava quente. Mas aí tem um detalhe da avó do Eugênio: ela mascava fumo. Vocês já viram aquelas pessoas que mascam fumo? Eu já vi muitas pessoas mascando fumo. E o fumo tira a sensibilidade da boca, da língua. E daí o Eugênio Jorge disse assim: tem muitas pessoas que é perigoso ficar insensível e ficar igual a boca da minha avó. Não sente. E vocês sabem que nós estamos vendo que nós estamos correndo esse risco hoje de nós ficarmos insensíveis.
Porque o pecado vai deixando nós insensível. Veja, se vocês pegarem e verem, já na caminhada cristã de vocês, quantas missas que nós já participamos. E o que mudou em nós? Você sabe o perigo disso aí, gente? De você ir numa celebração e sair de lá do mesmo jeito que entrou. Isso chama-se insensível. O pecado vai nos amortecendo. Nós vamos perder a sensibilidade com as coisas de Deus. Quantas vezes nós já comungamos? E o que mudou em nós? Eu estou colocando isso para vocês, questionar e ver o que está mudando em nossa vida. E por que isso está acontecendo? Porque o pecado, ele vai nos amortecendo, vai nos deixando morno, vai nos deixando frio. Encontros, quantos encontros nós já participamos? E o que mudou? Gente, nós vamos ficando insensível. Uma coisa que eu quero dizer a vocês, gente, a palavra de Deus, ela é fogo. Ela tinha que queimar todo o mal em nós. E quando nós vivemos a insensibilidade, às vezes nós nem entendemos aquilo que foi lido, aquilo que foi muitas vezes proclamado. Quando a palavra de Deus não toca mais em nós, gente, nós temos que começar a se perguntar e ver que essa insensibilidade está se tornando grande e a causa disso é o pecado. E é por isso que muitas vezes nós não crescemos. E daí nós vamos cair naquilo que eu falei para vocês, o relativismo. Eu vou fazer tudo do jeito que eu quero, e não obedeço às determinações da palavra do Senhor, do Santo Evangelho. Gente, o pecado é terrível, ele nos leva também à tibieza. A tibieza de Deus. O que é ser tíbio, gente? Tíbio é ser morno. Tíbio é uma pessoa sem força, é uma pessoa sem vigor. Ser tíbio é uma pessoa que não cresce, continua do mesmo jeito participando das coisas e nada evolui na sua vida, principalmente em termos cristãos. A pessoa que vive na tibieza, ela dá muito mais importância nas coisas mundanas do que nas coisas de Deus. Busca muito mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E aí tem uma coisa bem interessante para nós verificarmos. Veja o que a tibieza vai provocar em cada um de nós. O caçoar de pessoas já não me afeta. Eu vejo as pessoas caçoando, o outro nem me incomoda com aquilo. É um irmão nosso que às vezes está sendo julgado, caçoado. Contar piada suja não me incomoda. E tem muita gente que inclusive conta piada suja envolvendo sacramentos, envolvendo Eucaristia, envolvendo Jesus. Não me incomoda mais. Ver filmes pornográficos não me incomoda. Veja que ponto nós vamos chegando. Vamos achando que tudo é normal. Na juventude, um namoro pernicioso não incomoda. Fazer sexo antes do casamento não incomoda. Os vícios não incomodam. Droga, cocaína, crack, não incomoda. Gente, isso é ser tíbio. E o que causa isso em nós, gente? O pecado. Nós vamos ficando mornos. E veja o que Jesus falou naquela passagem. Ele diz assim, que os mornos serão vomitados. Gente, vômito é aquilo que o Senhor não aceita. E nós temos que tomar cuidado, porque de repente eu estou vivendo esse cristianismo de fachada.
e eu não estou percebendo do erro que eu estou cometendo. Isso sem falar ainda, gente, nas aberrações sexuais. Anteontem, uma senhora chegou e falou para mim: Pedro, a minha filha passou por um dissabor terrível. Ela tem uma filha, parece que de 14 anos, 13, 14 anos, que ela estava me falando, e ela disse assim: olha, a minha filha, inclusive, está sofrendo bullying, porque ela é virgem, 13 com 14 anos. E tem uma menina que estava se aproximando dela, e chegou e disse para ela: você é uma tola. Eu, essa semana, já completei 50 relações sexuais com homens diferentes. Uma menina de 15 anos. Nós temos gente que não estão nem aí com os órgãos genitais. Não tem o respeito pela pessoa, pelo templo do Espírito Santo. Gente, é muito burro quando você vê isso aí. E nós estamos vivendo essa sexualidade desenfreada, isso sem falar das aberrações sexuais que está aí. A palavra de Deus condena isso, gente. Nós temos várias passagens, eu não tenho tempo de citar todas essas passagens aqui, porque é muitas passagens que vai falar sobre isso aí. Vocês sabiam que as aberrações sexuais, a sexualidade desenfreada é o caminho do inferno? A pornografia, gente, é o catecismo do demônio. E tem gente que acha que é normal. Não, nós estamos vivendo em épocas diferentes. Gente, eu quero dizer uma coisa a vocês: o Evangelho é o mesmo, não mudou. Quem está mudando somos nós. É a mídia, é o mundo que está socando goela abaixo a nós. Toda essa indução terrível que nós estamos vivendo no mundo de hoje. Gente, só para vocês terem uma ideia, a Bíblia, ela fala 414 vezes sobre o pecado. Se a gente fosse só citar as passagens bíblicas aqui, nós passávamos a noite meditando sobre as passagens bíblicas que falam sobre o pecado. Nós temos 11 religiões que dizem que o pecado não existe. Inclusive, esses dias atrás eu entrei numa... Não vou nem citar aqui o que é. Eu sei que eu entrei numa casa aí, e eu vi um cartaz na porta que dizia assim: o pecado não existe porque Deus é misericordioso. É seita. Nós temos que tomar muito cuidado, porque tem gente pregando isso. Tem gente pregando dizendo assim que se o inferno existe, ele está vazio porque a misericórdia de Deus é muito maior. Isso é uma mentira, é uma loucura. O pecado vai levar as pessoas para lá. O destino de quem peca é o inferno. Mas vamos mais uma passagem. Pegue lá, 1 João 1, 8, 10. Primeiro João 1, 8, 10. Ele diz assim: se vocês... 1 João 1, 8, 10. Um pouquinho antes do Apocalipse. Amém ou Deus me acuda? Amém? Que bom. Veja bem, veja o que a palavra de Deus está dizendo aqui, ó. Se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Eu já vi muita gente falar: eu não tenho pecado, eu nem vou me confessar porque eu não tenho pecado. Eu não estou dando a página porque minha Bíblia é diferente. É a letra grande e dela é diferente. Os arroz lá me ajudam. Então ele diz assim: se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Eu lembro daquela passagem de São João que ele vai dizer: eu sou o caminho, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E aquele que diz que não tem pecado, a verdade não está em nós. É mentira. E quem mente é o inimigo de Deus, porque Deus é a verdade. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está. Gente, se eu reconhecer, eu sempre nas minhas orações eu peço perdão para Deus, e eu faço sempre, quase diariamente, o meu reconhecimento, porque eu sou um miserável pecador. Gente, como é que nós pecamos? Vocês vejam como é que o pecado tem 3 segmentos assim bem, que seria bem interessante que a gente até meditasse sobre isso, se aprofundasse mais, porque nós meditamos pelo pensamento, pecamos pelo pensamento. O cara que vai assaltar, que vai roubar, que vai prostituir, que vai matar, primeiro ele coloca no pensamento para depois realizar. Tem pessoas que têm desejo sexual, não pode ver uma mulher que ele fica com desejo. O que é isso aí? É pensamento. Você sabia que nós podemos nos adulterar pelo pensamento? E o que Jesus vai falar, gente? Lá em Mateus 5, ele vai dizer assim, nos seguintes versículos, ele vai dizer assim, que os que pecam não entram no reino dos céus. E tem em 1 Coríntios 6,9 que ele vai falar sobre o adultério. Ele vai dizer assim que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Gente, então vocês vejam pecar por pensamento, a impureza, a ganância, tudo aquilo que nós pensamos em não agradar o Senhor é pecado. Pecamos por atos. O que é atos? Atos é a minha maneira de agir. Eu penso e vou agir. Por atos, por omissões, me omitir. Se você vê 2 pessoas que estão cometendo um erro e você poderia ajudar as pessoas, se você não fez, você se omitiu. A palavra de Deus ele vai dizer assim o seguinte: se tiver 2 pessoas lá que cometeram um erro, vai até eles lá, vai tentar arrumar a situação deles. Mas muitas vezes nós, principalmente na época que nós estamos vivendo, nós se omitimos a isso. Eu não vou me importar com a vida dele. Isso aí não, isso é problema dele. Eu fico assim imaginando os pais, como é que os pais estão educando os filhos? Nesse pecado da omissão, quando não orienta, quando não fala a verdade. Na minha profissão, se eu me omito na minha profissão de fazer a coisa correta, gente, é pecado. É muito sério isso aí. Fiel e justo para nos perdoar os pecados e para purificar toda a iniquidade. Se pensarmos não ter pecado, nós declaramos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Aquele que não acredita no pecado, a palavra do Senhor não está nele. Então nós temos que saber que nós ofendemos o Senhor pelos pecados. E os pecados são pecados veniais, são mais leves. Tem os pecados capitais e tem os pecados mortal. Para você entender, porque eu confesso a vocês que eu sempre fazia uma confusão entre os pecados antes de entrar na renovação, porque graças a Deus a renovação nos mostrou esse caminho. O que é um pecado mortal? O pecado mortal é você desobedecer qualquer um dos 10 mandamentos. Escrevi um exemplo disso aí. Vou dar um exemplo disso aí. O dia que você entrar na fila da comunhão, e se você começar a analisar, começar a fazer uma retrospectiva dos 10 mandamentos, e se você pecou num daqueles 10 mandamentos, não vai receber Jesus na Eucaristia, porque se você for na Eucaristia receber Jesus, você não está recebendo a tua salvação, você está recebendo a tua condenação. O padre José Augusto ele disse assim: se eu pego a hóstia e vou entregar para um cidadão,
que ele está em pecado mortal, quando eu coloco a hóstia na boca dele, a divindade de Jesus volta para o sacrário e ele vai comungar a sua condenação. É muito sério, gente. Então esse relativismo faz nos fazer, inclusive das celebrações, muitas vezes um ato social. Eu vou à igreja simplesmente para cumprir um papel social, mas não para cumprir aquele papel cristão, de saber que ali está Jesus Cristo. Eu até diria assim para vocês, gente, o dia que tiverem uma oportunidade, vocês compram um livro de Catalina Rivas, que ela fala sobre a Santa Missa. E leia esse livro. Eu, depois que li esse livro, nunca mais eu participei de uma celebração do mesmo jeito. Porque você participar numa celebração é você participar de um pedacinho do céu. É o céu que desce até nós. E nós vemos hoje, gente, que o pecado deixa as pessoas doentes. A ciência, ela já provou mais de 20 tipos de doenças em consequência do pecado. E o triste, sabe o que é? Que nós vemos em muitos lugares os confessionários sendo tirados da igreja e as pessoas não querem mais se confessar. Uma confissão bem feita, depois a Rose vai distribuir uns panfletos que foi aí uma cortesia da Ana. Como é que se faz uma confissão bem feita? Deixa eu dizer uma coisa a vocês, meus irmãos. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. O pecado existe, mas a salvação que Jesus nos trouxe é muito maior do que o pecado. Só que o Senhor deixou para nós o caminho. Jesus já nos salvou. Eu tenho às vezes até medo de dizer isso aqui pelo seguinte, porque tem gente que acha assim, quando alguém diz Jesus já nos salvou, agora eu posso levar uma vida anarquizada, Jesus já me salvou. Não! Jesus deu-nos a salvação, mas Ele deixou os passos que eu devo seguir. Jesus fez a parte dele, morreu pregado numa cruz, agora eu tenho que fazer a minha parte para a minha salvação. E nós sabemos que aqueles que não buscam a salvação, a gente não sabe qual é o destino deles. Mas a palavra de Deus é muito dura, porque ele diz assim, aquele que peca é do demônio. Essa é a palavra de Deus. Aquele que peca é do demônio. Então nós precisamos, cristãos, tomar um cuidado. Eu vejo assim também que eu pesquisei bastante, sempre gostei de pesquisar sobre o pecado, porque sempre foi uma coisa assim que me chamou a atenção. Porque eu tive uma catequese muito fraquinha, né, que não me levou a um conhecimento mais profundo sobre isso. Talvez se eu não tivesse conhecido a renovação carismática, eu não sei qual seria a minha vida, sinceramente eu não sei nem se a gente estaria vivendo junto. Porque a renovação foi o sustentáculo, porque veio mostrar uma verdade para nós. E essa verdade, ela tem que ser vivenciada. Eu comecei a pesquisar sobre os santos da igreja. E teve muitos santos da igreja que Deus permitiu eles ter visão do inferno e ver o inferno. E eles escreveram sobre isso. Nós temos, por exemplo, Santa Teresa de Ávila. Ela escreveu sobre o inferno, ela teve visão do inferno. A irmã Lúcia, Francisco, Jacinta, que hoje são santos, que tiveram visão do inferno. Santa Faustina Kowalska, que ela vai escrever os 7 terrores do inferno, que é terrível aquilo. É de dar arrepio aquilo que ela escreveu. E ela, quando ela estava escrevendo sobre isso, o demônio veio e rasgou toda a panfletagem que ela tinha feito.
E ela foi reclamar para o Senhor, e o Senhor disse: escreva de novo, Faustina. E ela escreveu e teve autorização do Papa para publicar. Então isso que a irmã Faustina colocou é uma verdade e tem um cunho dentro da igreja e que foi autorizado pelo Papa. Nós vemos a irmã Josefa Menendez, que teve essa visão do inferno, Santa Francisca Romana, Dom Bosco, Santa Teresa de Jesus, Padre Pio, e teve muitos outros aí. E que eles escreveram os terrores. Eu vou ler aqui para vocês verem bem resumido os terrores do inferno, escrito pela irmã Faustina. Ela diz assim: o primeiro tormento é que constitui o inferno é a perda de Deus. Nunca mais você vai nem pensar em falar em Deus a pessoas que caem no inferno. O segundo tormento é o contínuo remorso da consciência. Você já imaginou uma pessoa ficar a eternidade com a consciência acusando? O terceiro é que esse destino nunca mudará. Vai continuar sempre. Não tem mudança, é eternidade. Quarto, o fogo que atravessa a alma, mas não destrói, é um tormento terrível, é um fogo puramente espiritual aceso pela ira de Deus. Santa Faustina, ela disse assim que o fedor do inferno é tão grande que se saísse um demônio do inferno, nós não suportaríamos o fedor. Se saísse um demônio do inferno no mundo, nós não suportaríamos o fedor. E tem gente que diz assim: não, o inferno não existe. Eu já vi muita gente falar isso aí. Quinto, a contínua escuridão, o terrível cheiro sufocante, que embora haja escuridão, os demônios e as almas condenadas veem-se mutuamente. E verem o mal um do outro. Deve ser coisa mais terrível. Sexto, é a contínua companhia do demônio. E o sétimo, tormento terrível, desespero, ódio de Deus, maldições e blasfêmia. Isso é o que acontece lá. Quando Santa Faustina, ela estava no inferno, ela viu uma menina de 15 anos cair lá, e ela perguntou para o anjo da guarda que estava acompanhando ela: por que essa menina caiu no inferno? E ela disse assim: porque lá na terra ela não sabia se vestir. Gente do céu, veja o que está acontecendo hoje. Sabe o que acontece com nós cristãos hoje? Nós muitas vezes não entendemos que o meu corpo é templo do Espírito Santo. E a palavra de Deus, ela é bem dura, porque ela diz assim que o pecado contra o Espírito Santo me leva para o inferno. E daí a gente fica se perguntando também: como é que as pessoas estão se vestindo? Eu não sei se é do conhecimento de vocês, hoje quem lidera a indústria da vestimenta é um grupo que quer detonar com a própria Igreja Católica. E você vê hoje meninas vestindo aquelas roupas colantes, inclusive destacando todas as curvas do corpo, até os órgãos genitais. Você vê homens hoje vestindo aquelas calças super apertadas, destacando os órgãos genitais como uma proeza. Gente, isso aí é o caminho do inferno. Nós temos gente que vai ser condenada. O Padre José Augusto, ele diz: tem gente que vai para o inferno pela roupa que veste. Eu sou templo do Espírito Santo. Como é que eu estou cuidando do meu corpo? Isso sem falar de tatuagem, de piercing, de toda essa coisa arada que anda por aí.
O Padre Léo lhe disse: se você colocar a imagem de Nossa Senhora no teu corpo, você está pecando contra o Espírito Santo. Porque você é templo do Espírito Santo, e o teu templo não foi para ser pichado. Deixa eu contar uma coisa para vocês sobre o piercing, que talvez não sei se alguém de vocês sabe sobre isso. Você sabe o que significa o piercing no cílio? É para você não ver as coisas de Deus. Você sabe o que é o piercing na língua? Para você não falar de Deus. E você sabe o que significa piercing no umbigo? Quem é que põe piercing no umbigo? Mulher. Sabe por quê? Para você não gerar filhos para Deus. Isso tem um significado. Está indo tudo de rondão. O Padre Pio, uma vez ele está apresentando, eu não estou falando aqui para assustar você, gente. O que eu estou falando aqui é aquilo que a gente buscou, que a gente conhece, que a gente está pesquisando. O Padre Pio, que ele tinha os estigmas de Jesus, o corpo dele está incorrupto. O Padre Pio uma vez estava rezando diante do sacrário, e Jesus mostrou para ele a quantidade de pessoas que estavam indo para o inferno, e ele começou a chorar. E daí vieram lá os padres, confrades, e se apavoraram do padre estar chorando. Perguntaram: padre, por que o senhor está chorando? Ele disse: eu não sei se no século XXI vai ter lugar no inferno. Ninguém fala nada. Nós estamos tocando barco. Gente, se você pensar em querer ganhar o céu, nós temos que mudar. Nós temos que fazer as coisas mais sérias. Buscar esse conhecimento. Tem um provérbio, não sei se é um provérbio ou é uma verdade, eu considero isso como uma verdade. Ele diz assim: ninguém ama aquilo que não conhece. Como é que você vai amar a Deus se não conheço? Se eu não estudo a palavra? Se eu não conheço os documentos da igreja? Eu andei garimpando sobre os documentos da igreja aqui, e o que elas falam sobre o inferno? Gente do céu, é assustador. Quero ver se eu acho aqui algumas coisas aqui. O nosso tempo é muito curtinho, mas vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho sobre isso aí. Veja o que o Vaticano II fala do inferno, que é um documento que faz mais de 50 anos, 58 anos, quase 60 anos que foi feito esse documento, e você sabia que nós temos gente que não conhece. E eu não me admiro se você não nem ouviram falar de Vaticano II. Veja o que o documento Vaticano II fala sobre o inferno, sobre o pecado. O pecado está em nós, ele diz. Diminui o homem e feriu a humanidade. Veja o que está acontecendo com o ser humano nos dias de hoje. Tirou a liberdade e a vontade, enfraqueceu a inteligência. Veja como é que nós estamos se comportando. Eu às vezes vejo a atitude de certas pessoas que não é atitude de gente inteligente, mas é atitude de uma pessoa desequilibrada. Não se tem respeito. O que é isso, gente? É essa liberdade demasiada que está aí, que nós estamos vivendo. O pecado deixou sua marca no mundo, nós sabemos disso, e continua deixando. Deformou a figura desse mundo, perturbou a história humana, tem consequências sociais, fere a igreja. E tem mais coisas aqui, mas eu vou ficar nessa aqui porque eu quero falar um pouquinho sobre Puebla também, que é outro documento que foi elaborado em 1979 sobre o pecado. Ele vai dizer o seguinte: o pecado é a força de ruptura, quer dizer, é a força que divide família, que divide igreja, que divide cidadão, que divide tudo. Nós temos hoje dentro de igreja movimentos pastorais que estão se degladiando por causa do pecado. Ordens religiosas, que uma ordem religiosa não se dá com a outra, dá essa impressão que cada ordem religiosa tem um Jesus diferente. Que loucura que nós estamos vivendo, gente. Vocês poderiam me perguntar aí, o que eu devo fazer contra isso? Sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que rezar pela conversão dos pecadores.
É esse o papel nosso cristão. Eu não vou evangelizar, mas eu vou rezar pela conversão. Ele destrói a vida divina do homem, causa miséria e escravidão. Veja quanta gente sofrendo. Eu não gosto nem de ver aquela questão lá do Afeganistão, a região da África, da Síria. Veja o que está acontecendo no mundo, gente. Veja aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem gente passando fome. Os vícios estão se multiplicando. Veja as Cracolândia. Veja o vício do alcoolismo. Você sabe quantas pessoas alcoólatras nós temos hoje, que são pessoas que são cadastradas no Brasil? Só 6 milhões de alcoólatras entre jovens, meninas, rapazes e homens, família sendo destruída, sendo arrebentada. E o que está se fazendo? O pecado é a raiz forte de toda a opressão, injustiça e discriminação. Veja as questões de discriminação que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Eu quero pegar o último documento, que não vou nem falar de São Domingo. Eu, graças a Deus, tenho todos esses documentos. Confesso que pesquisei muitos desses documentos já. Veja o que diz o documento da Aparecida, que foi o último, foi feito em 2007. O pecado desfigura a novidade do Evangelho. Nós temos gente querendo mudar o Evangelho. Em Gálatas ele vai dizer que nós temos muitas pessoas que querem mudar o Evangelho. E nós temos gente dentro da igreja falando essas besteiras aí. Nós temos gente dentro da igreja que diz que o inferno não existe, que... tem muita coisa que está errada dentro da nossa igreja, pessoas querendo que padre case, quer dizer, são opiniões próprias, não entendem nada, não estudaram, não buscaram, e daí ficam falando um monte de besteira. Gente do céu, há necessidade de conhecimento, gente. Nós precisamos conhecer para amar mais. A nossa igreja é rica, mas a nossa pequenez é terrível. Eu vou contar mais uma situação que eu vivi, e que eu acho isso aí foi para mim um marco na minha vida. Eu comecei a trabalhar na Diocese de Guarapuava na formação. E antes de nós trabalhar na formação, eu lembro que estava eu, Padre José, e nós estávamos mais 5 servas da renovação carismática. Eu não lembro quais eram as servas. E nós estávamos numa capela da igreja do Seminário de São José. E nós estávamos rezando, e eu tive uma visualização de Jesus, nitidamente Jesus, aquele homem assim perfeito, com aquela manta linda. E ele falava para nós ali: que pena que os cristãos estão vivendo o analfabetismo. Porque ninguém busca mais, ninguém mais quer se aprofundar. Eu tive uma crise de choro aquele dia porque eu estava iniciando a minha caminhada de formação. E quero dizer uma coisa para vocês, eu pensei que sabia alguma coisa. Quando eu comecei a pegar os documentos para estudar, eu fiquei com vergonha. Eu cada vez que vou fazer uma pregação, eu faço um resumo da minha pregação. E eu vou pesquisando, e o interessante é que todas as pregações, quando eu vou rezar, o Senhor me coloca assim: não, essa aqui não. Essa foi feita para aquela época, não para agora. Sobre o pecado, tenho várias. Mas ainda continuando aqui sobre o documento da Aparecida, ele vai dizer assim, que o documento da Aparecida vai dizer que nós estamos abandonando a Deus. Muitos cristãos indo para outras denominações religiosas, até seitas. Ou tem pessoas que estão nas seitas e estão na religião. Antigamente, a Renovação tinha um programa que ela trabalhava, que ela falava assim sobre as seitas não cristãs. E daí numerava todas as seitas não cristãs. E vou dizer uma coisa, foi um pecado que separou isso, porque houve processos. Eu vou falar aqui sobre o espiritismo, sobre a maçonaria, e daí eles podem processar, porque eles têm poder.
Então, muitas vezes, eles estão calando a boca dos evangelizadores. E nós estamos vendo isso. Nós temos muitos padres hoje que estão sofrendo perseguição por falar a verdade. Veja o que está acontecendo com a nossa sociedade, com os nossos governos. Quanta usurpação, quanto roubo, quanta... Gente do céu, isso aí... Por que está acontecendo isso? Porque nós vivemos num país onde os nossos homens que governam, muitos não são nem cristãos, não sei nem o que são. Tem alguns que são cristãos, mas a maior parte não é. E pertencem a organizações não cristãs. Ver a questão do aborto, porque o pecado mais terrível do que o aborto. Só para vocês terem uma ideia, nós tivemos clínica aqui no estado do Paraná, que fazia aborto, e dos fetos, elas faziam aquilo que as mulheres... Cremes. Teve muitos, talvez até alguns de vocês já usaram algum creme feito por feto humano, provocado em clínicas de aborto. Gente, é terrível isso. Veja que ponto chega o ser humano. Violência e miséria. O documento Aparecido vai dizer assim que o pecado produz violência e miséria. Veja o que está acontecendo hoje. Hoje um cidadão de bem, aquele que é valorizado, nós valorizamos muitas vezes o cidadão pelo que tem, não pelo que ele é. E se vocês começarem a observar uma coisa que está acontecendo na igreja, veja quem que são os que estão participando, que estão frequentando.